Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa com César Munhoz, nosso queridíssimo graduado pela Fusei University no Masters in Entertainment Business, com mais uma conversa com um tema trazido por ele para a gente poder refletir sobre arte, entretenimento e conexões. Tudo bem por aí, César? Tudo bem, Carol? Pessoal que nos assiste, conversa com a gente aí no chat e nas redes. Que bom estar aqui para a gente conversar sobre coisas que têm a ver com arte, entretenimento e que mexem com a vida da gente, né? E hoje a gente vai falar com uma coisa que não vem diretamente do campo do entretenimento e da arte, mas que está mudando a regra do jogo da arte, de entretenimento e da nossa relação também com isso. Está mexendo com tudo, mas com arte e entretenimento, nesse momento, é um momento crucial. E a gente vai falar de inteligência artificial, né? Inteligência artificial hoje está na arte, na produção artística, no relacionamento da gente com a arte, nos modelos de negócio, em tudo, 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 absolutamente tudo, né? E para começar o nosso papo, como a gente sempre começa, Carol e pessoal do chat, quando a gente fala em inteligência artificial, arte e entretenimento, a gente pensa em quê? César, eu vou te falar a minha realidade aqui. Eu hoje em dia eu acordo, falo bom dia família, abro meu computador e vou pro chat GPT. E aí? Todo santo dia. Para mim, Tomar café da manhã com o chat GPT, essa é deixa ótima. eu ver aqui, deixa eu pesquisar isso aqui no chat GPT. Cara, é o meu Google 2.0 para eu, na verdade, sendo bem, eu tenho tido conversas incríveis com o chat GPT. Eles são diferentes, né? Então, de verdade, eu não estou brincando, de verdade, eu começo o dia, bom dia, cafezinho, chat GPT e Google, porque o chat GPT não te traz informações atuais, né? Ele te ajuda a estruturar ideias, pontos, né? Então eu trabalho com as duas coisas e eu monto muito conteúdo. Eu saí agora de um mês, de julho, em que eu montei 5 cursos inteiros. Então, assim, eu sabia o que eu queria, eu sabia o curso, o escopo do curso que eu tinha que montar, e o Chat GPT, ele me ajudou a estruturar isso melhor. E aí fazia essas, né? Vamos no Google ver exemplos de chururus, vai no Google, pega os exemplos. Mas a estruturação, então, assim, resumindo, hoje, inteligência artificial, no que eu penso? Chat GPT, revolução no meu formato de trabalho, né? Do outro lado, polêmica, eu trabalho muito com escolas, né? Então, esse questionamento, assim, será que a gente vai ficar burro, que a gente não vai mais saber escrever, que a gente não vai. A gente já interpreta tão pouco, será que até esse pouco de capacidade de análise, interpretação e criação que a gente tem, ele vai emburrecer a gente? Então, sim, eu acho que existe uma preocupação disso, né? Até que ponto ele é ferramenta e até que ponto ele se independe, como eu falo isso, se torna independente e nos torna ferramenta, né? Porque na hora que a gente passa a depender dele para tudo, a gente que vira ferramenta, não mais ele. Então, assim, sentimentos contraditórios, mas assim, nesse momento, acho que muito pragmaticamente, ele é uma ferramenta que ou você aprende a usar ou você aprende a usar. Eu acho que a gente não vai conseguir, hoje ainda dá, para você dizer não quero usar. Mas eu acho que num futuro bem, bem próximo, do mesmo jeito que ninguém pergunta se você sabe usar a internet, porque todo mundo presume que sim, ninguém também vai te perguntar se você sabe usar aplicativos de inteligência artificial, porque ela vai estar em tudo e porque você vai ter que saber usar, né? Eu vejo muito esse caminho. Quais as implicações? Quem viver verá. Pois é. Então, ChatGPT. Veja só, quando a gente pensa em dependência de máquina, tem vários níveis dessa independência, né? Você pode, por exemplo, nas minhas músicas eu uso um tipo de depen- dependendo da música, às vezes eu uso um tipo de programação que eu faço no meu software de música, em que eu coloco várias notas, que eu quero aquele escopo de notas,
e eu quero que o computador as embaralhe. Aí eu pego, embaralho, daí às vezes eu coloco um detalhezinho, uma coisa assim na música, né? Eu acho isso divertidíssimo, porque parece é como se eu tivesse, né? É um videogame, assim, é uma delícia de fazer música com isso, né? Isso hoje para mim é o quê? É 10% do que eu produzo, né? 10% tem um detalhezinho ali, uma coisinha assim. Eu ainda gosto de ter na minha mão o poder sobre aquilo que eu componho. As composições eu que faço, né? Mas eu gosto de uns firulinhos, detalhezinho ali que eu penso assim, nossa, não tinha pensado nisso, isso é interessante, né? O que está em jogo hoje é porque a gente está na era do deep learning, né? E daí, quando a gente fala em deep learning, a gente fala nos softwares, nos computadores, tendo redes neurais artificiais. Então, a gente coloca lá, você bota um pedacinho de informação e o software processa por si só, né? E aprende, e pensa por conta própria, e cria por conta própria, né? Então você que está acompanhando as notícias, você deve estar acompanhando que Hollywood está parada, né? Então tá rolando uma greve major de roteiristas e atores, porque a gente está percebendo que inteligências artificiais hoje são capazes de se expressar artisticamente, né? Se você pedir para uma inteligência artificial criar um roteiro de série ou de filme, ela vai criar. E é capaz que funcione. Por quê? Porque ela aprende com aquilo que a gente está acostumado a consumir. Então, ela vai nos entregar aquilo que, isso funciona, isso tem a ver, né? Então, isso hoje está entranhado na indústria em vários níveis, desde você colocar um monte de notinhas e ela embaralhar e te dar um elemento decorativo de uma track musical, até gerar um pedaço ou criar um personagem ou fazer um roteiro inteiro. Isso hoje é possível, né? A gente está vendo, por exemplo, eu sou fã de Oasis, né? Daí esses dias eu vi no jornal estava assim, AI cria disco novo do Oasis. Não era, isso é bobagem. Isso é bobagem. O que ele fez pegou foi uma banda que criou um disco no estilo do Oasis e eles queriam que a voz do vocalista do Oasis fosse a voz que cantasse o disco. Eles acharam uma maneira de, por meio de uma inteligência artificial, fazer com que o vocal fosse cantado pela voz do cantor lá. Então eles botaram a voz do cantor, botaram lá entre aspas, o DNA da voz do cantor, colocaram a letra e saiu um resultado sonoro, né? E ficou muito legal, ficou divertidíssimo, assim, né? O Paul McCartney já anunciou que tem uma música que eles estão tentando fazer, colocar a voz do John Lennon, né? Recriada por meio de inteligência artificial. Então, isso está sendo assimilado na indústria. E a gente está falando também de deepfake, né? Vocês devem ter visto aí o comercial da Volkswagen com a Elis Regina. Você viu, Carol? Sim. E aí? O que você achou? Ai, de novo, como tudo com a inteligência artificial, mixed feelings, né? Porque você tá vendo lá a Maria Rita numa Kombi novinha, Elis Regina numa Kombi antigona, e elas estão dirigindo juntas. A primeira sensação foi, cara, que emocionante. Você trazer uma pessoa que já não está mais aqui para aparecer num vídeo com a filha dela, que está aqui. E a primeira coisa que veio foi assim: que legal. E a Maria Rita concordou, né? Porque tá lá junto, tá fazendo junto, né? Porque teria sido creepy se fosse uma coisa totalmente fake, sem a, né? Vão lá amanhã, É, tô eu na internet, num vídeo, eu dialogando com meu avô, que já não tá mais aqui, eu não tô nem sabendo. Veio muito essa coisa assim de houve um acordo, né?
E depois eu comecei, aí teve toda a polêmica e tal, e eu comecei a ler matérias falando disso, né? Do uso da, do, da ligação que a gente tem, da inspiração, das memórias afetivas que a gente tem em materiais publicitários que estimulam compra, com pessoas que já não estão mais aqui, e essa exploração quando a própria pessoa dona dessa imagem já não está mais aqui, né? Então, mesmo que os debates, que são muitos dilemas contemporâneos agora, né? Que nós precisamos resolver. São dilemas da inteligência artificial em todos os âmbitos. São dilemas de direito, a quem pertence o direito. A gente fala muito em arte, né? Quem escreveu, qual é o percentual de uso de inteligência artificial numa composição de desenho ou de música ou, né, um roteiro. Se eu orientei a inteligência artificial, eu dei a orientação do que eu queria de resultado final, quem é autor daquilo? Sou eu, é a inteligência artificial, somos nós dois? Qual é o percentual que diz que eu tenho direito, eu, pessoa, né, que operei a inteligência artificial, que aquilo ali eu tenho direito sobre aquilo? E outra coisa, né, quando você pede para a inteligência artificial, ela põe na rede. Então, outra pessoa amanhã pediu uma coisa parecida com o que você pediu, ela vai produzir o mesmo resultado, essas coisas vão aparecer, vão brotar por aí como produções. Enfim, são muitas dúvidas. Não sei se você acompanhou, muito antes disso, teve um carro de uma supermarca que fez uma campanha que era um carro que se autodirigia, e a campanha de marketing do carro estava toda fundamentada que o software que autodirigia o carro estava setado para proteger os passageiros que estavam dentro do carro. Então, era quase que uma garantia de que as pessoas que estavam dentro do carro teriam uma segurança muito maior do que estando em qualquer outro carro, tanto se eles mesmos estivessem dirigindo, como se outra inteligência artificial estivesse dirigindo, porque ela estava claramente definida para atropelar quem tivesse que ser atropelado, passar por cima do que tivesse que passar por cima, porque a prioridade da inteligência artificial do computador do carro era defender o passageiro que estava dentro. E isso foi, quando a campanha foi lançada, a primeira reação foi: eu quero esse carro, eu quero me proteger. Aí vem a segunda onda de você falar: mas espera, se eu estivesse dirigindo esse carro e eu tivesse que decidir entre jogar o carro na parede e me matar, porém proteger 10 crianças atravessando na minha frente, eu me mataria. E eu tô achando bacana que o carro não me mataria. Então, acho que a gente não está ainda falando de consciência e falando até das nossas redes neurais, a gente não está preparado ainda, a gente não tem maturidade, na minha visão, ainda para definir nós, réis seres humanos, o que a gente acredita e o que a gente acha. A questão ética da inteligência artificial é uma coisa bem complicada, e a sensação que eu tenho é que a gente está pondo o pé numa cachoeira que a gente não parou para olhar para cima e ver a força da água que está vindo, e a gente está lá, ai, que água gostosinha, refrescante, que legal. Mas tá todo mundo entrando, né? Então é muito essa visão assim que eu tenho. E tem você, Carol, deve conhecer, o pessoal também que não conhece no chat, procura depois, tem um cara chamado Deepak Chopra, que ele fala muito sobre a interseção entre questões éticas, espiritualidade, tecnologia, e ele eu vi uma frase dele esses tempos dizendo que a gente está num momento em que a gente tem acesso à mágica em tempo real por meio da tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente está num momento de muito tribalismo, no sentido de eu contra você, né? Então esse é um momento bem perigoso, né? Muito crítico da humanidade, assim, né? Então acho que a gente tem que realmente ver como é que a gente vai lidar com isso. Tem falando em mágica e a fantasia ultrapassando o limite da fantasia e chegando na nossa realidade, sugiro que todo mundo dê uma olhada, procure um filme. Quando eu vi, ele estava na Netflix, eu não sei agora em que plataforma que ele está. Se chama O Congresso Futurista. Já viu esse filme, Carol? Congresso Futurista? Que é Ouviu uma falar? animação? Então, ele é parte animação, parte live action. É com aquela atriz, a Robin Wright, que fez o House of Cards. Então, é um filme que mistura ficção e realidade. A Robin Wright interpreta ela mesma no filme.
E durante o filme, ela recebe uma proposta de contrato de um estúdio para que ela passe um dia sendo escaneada, demonstrando vários tipos de emoção, e daí o estúdio adquire propriedade da likeness dela, da voz, da imagem, de tudo, do jeitão dela. Do likeness é o jeitão, né? Da pessoa. E daí, a partir de então, ela volta para casa, descansa o resto da vida, e daí continuam fazendo filmes dela, sem ela ter que atuar, e ela recebe uma compensação de cada um desses filmes que ela produz. Isso é o contrato. Quando o filme foi feito, isso ainda era fantasia. Agora, os atores estão em greve porque isso foi proposto de verdade. E tem atores dizendo que eles receberam contratos, propostas de contrato, em que a pessoa recebe uma diária de gravação, recebe por uma diária de gravação, o estúdio adquire a likeness e a pessoa nunca mais é recompensada pelo trabalho por nada que fizer. E o estúdio pode fazer o que quiser com a imagem da pessoa, sem o consentimento. Então, se quiserem gravar a tua imagem e quiserem botar teu likeness num personagem, num vilão, um assassino, estuprador, alguma coisa assim, você não tem o direito de dizer não. Então, esse é um dos motivos da greve dos atores hoje, né? Isso está acontecendo. É de levantar os cabelos, né? É de levantar os cabelos. Você assistiu a primeira temporada, o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror? Pois é, gente. É real agora isso, né? Porque não precisa nem ser o ator, Verdade. né? Somos nós. É a É? nossa. É o direito de tudo que a gente faz, que já qualquer clique que a gente dá na internet é uma informação que a gente está botando na rede. Os contratos das plataformas sociais que a gente usa, os contratos de todas as ferramentas digitais que a gente usa, e que assim, ninguém lê, mas também se lê, você vai fazer o quê? Você vai falar, não vou ter e-mail. Não, não existe como, né? É parte da vida. Então, essas são as questões éticas que a gente precisa discutir de verdade. Agora, porque elas vão. A nossa vida até vai ser mudada, mas, né? Mas a das próximas gerações pode ficar bem mais complicada do que o que a gente imagina. Pois é. Aí que tá, né? Eu acho que vai ser um momento em que a gente, já que assim, todos os limites na esfera do contrato, na esfera contratual, na esfera da intenção, todos os limites éticos foram ultrapassados, né? Todos os limites de privacidade foram ultrapassados. Todos os limites de direitos sobre a tua própria pessoa. Isso é muito importante, gente. Todos os limites de direitos sobre a tua própria pessoa já foram ultrapassados. Se você foi lá e fez um upload da tua foto para aquele appzinho lá que deixa você bonitão por meio de inteligência artificial, que cria uma imagem do teu filho no futuro. Já viu isso, né, Carol? Tem isso também Você agora, mais né? velho, você mais novo, você mais não sei o É, tu leu o contrato? quê. Eu Tem um nem fiz contrato lá que você assinou, né? Todo agora. mundo fez isso, né? Todo mundo fez isso. Então, todos os direitos de todos os limites do direito sobre a tua própria pessoa já foram ultrapassados. Agora a gente tem que pensar o que que a gente vai fazer com isso, né, gente? Tem que ver se a gente vai usar isso para o mal ou para o bem, né? E aí tem limite mesmo, né, gente? Não vamos fingir que não tem, porque tem, né, gente? Olha aí no espelho, o que que eu vou fazer com aquela imagem, o que que eu vou fazer com aquilo? Tem limite, né, gente? E tem jeito da gente viver e ser ganha-ganha para todo mundo, né? Então, é, é importante a gente agora, já que foi tudo ultrapassado, é muito importante que nós, como audiência, como cidadão, como gente, né? Como consumidores, que a gente lembre que, pô, tem jeito de eu me divertir ou tem jeito de criar
sem lesar o coleguinha, né, gente? Por favor, né, Carol? Eu It's faço, você crazy. sabe, né? Eu faço muita palestra em escola, falando de novas carreiras e tal. E é muito assustador, César, ver como ainda Porque eu acho que quem vai resolver todos esses dilemas não somos nós, são as novas gerações que estão entrando, porque é para eles que o negócio vai pegar muito mais forte do que o que está pegando para a gente. Então É. eu E eu vou. acho que as inteligências artificiais também vão começar a ocupar esse papel de decisor, né, Carol? Você não acha isso? A própria inteligência vai começar a interagir com a gente para fazer as decisões sobre o que fazer, Então, olha só, porque é inteligência, né? deveria, né? Deveria, porém, por outro lado, a gente vai passar esse poder de decisão para a própria inteligência artificial, né? E é uma coisa meio metonímia, assim, né? De você, uma hora você está fora, uma hora você está dentro, uma hora você está falando em terceira pessoa, daqui a pouco você estava falando em primeira pessoa. Eu É. escrevo uns artigos uma vez por semana. E, óbvio, comecei a usar chat GPT para me ajudar a estruturar o artigo. Então, eu penso assim: eu vou lá no Google, que isso não sou eu que faço, todo mundo faz, né? Tem vários aplicativos que mostram o que as pessoas estão perguntando. Então, você vê as perguntas mais feitas no Google, e aí o teu artigo é a resposta daquelas perguntas, porque isso cria relevância para o teu artigo. Então, já tinha um pouco isso, né? Vai no Google, vê as perguntas, desenvolve o roteiro. Então, hoje eu vou no Google, vejo as perguntas e penso: o que eu quero falar sobre isso? Ponho alguns temas, ponho uma sequência de lógica, né, de como eu desenvolveria esse tema, e vou no chat GPT e falo, desenvolva um texto respondendo essas perguntas. Mas uma das conversas mais interessantes que eu tive com o chat GPT foi essa, a primeira, e você tem que aprender a usar também, né? Porque a primeira coisa que eu pus foi escreva um artigo respondendo isso aqui. E aí ele me disse: eu não posso escrever um artigo para você, porque o artigo. Olha a conversa doida. Porque o artigo tem que ter a opinião de quem está escrevendo essa peça. E eu não sei a sua opinião, então eu não posso escrever esse artigo para você. Eu falei, poxa, ganhou meu coração. Legal, hein? Aí eu fui lá, mas é o que ele está parametrizado, Senta né? lá, Cláudia. Não, eu trato o chat GPT como então eu chego, eu ponho bom dia, tudo bem, como você está? Ele me responde, é um assistente, né? E daí aí eu mexi no meu pedido e falei para ele que eu precisava de um texto, né? Na sequência, assim, óbvio, né? Eu precisava de um texto. E aí ele foi lá, ele me escreveu o artigo. Aí eu pego o artigo, vou lá, mudo, troco, falo, putz, isso aqui não gostei. Mas não, o que eu levava 4 horas para escrever, eu hoje, que já estou fazendo isso há bastante tempo, eu escrevo em meia hora. E Uhum. talvez não, seguramente o artigo sai melhor, ele sai mais estruturado do que o que eu levava 4 horas para fazer. Aí alguém me falou assim: a gente está falando muito com escola, professores e tal, porque o problema é quando eu não vou lá e falo para ele escrever qualquer coisa, copio e colo. Eu vou lá, eu faço uma pesquisa, eu sei do que eu quero falar, eu sei a minha opinião, eu leio, eu vejo o que ele escreveu. Ele é uma ajuda de estruturação, né? Mas o que a garotada nas escolas está fazendo? Vai no chat GPT, copia e cola o enunciado do exercício, pega o resultado e entrega. Pronto. E aí, o que em conversas e tal, me subiu uma bandeirinha, né? Eu falei, alguém falou assim para mim: sabia que se você perguntar para o próprio chat GPT se foi ele que produziu um texto, ele te fala? Eu falei, não sabia. Fui lá ter mais um papo com o chat GPT. Aí eu Olha que fui. legal. Não é? Mas olha que loucura, César. Olha, por que a gente não pode perder esse componente humano da curiosidade e da investigação? Eu peguei um texto que o chat GPT tinha criado para mim, fui lá no chat GPT, bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Tá calor hoje? Chat GPT, você poderia me dizer se esse texto foi feito por você? Copiei e colei o texto lá. E aí ele me respondeu: sim, esse texto foi criado por mim. Aí eu falei, gente, Você perguntou quando? não, mas pera que piora. Eu fiquei pensando assim, imagina daqui a um ano aparecer uma feature na internet que põe um selinho de criado por inteligência artificial, porque para criar um aplicativo que busca isso e põe um selinho ali,
né? Eu falei, olha, eu tenho um monte de artigo por aí, né? Eu mudo os artigos, mas até que ponto a minha mudança faz o chat GPT realmente perceber se aquele texto é meu ou dele? Então, o que eu fiz? Eu tinha posto um texto que era copia e cola do que ele tinha feito para mim, realmente tinha sido feito por ele. Daí eu fui num texto que eu comecei nele e mudei e alterei. Copiei e colei esse texto e falei: e esse texto foi criado por você? E ele me respondeu: sim, esse texto também foi criado por mim. Aí eu falei: mas espera, né? Porque eu mexi nesse texto, foi criado por ele. Aí eu fui num artigo meu de antes do Chat GPT, antes de eu conhecer Chat GPT, lá de 2019. E peguei o meu texto de 2019 e pá, colei lá. E esse foi feito por você? E ele me respondeu: sim, esse texto também foi criado por mim. E aí eu pensei, como tá tudo na internet, será que esse louco pensa que tudo é dele? E aí eu fui lá e falei, Ele está sendo alimentado por tudo isso, né? Ele leu o então, teu artigo, entre qual aspas. qual é o critério do que é dele Ele e o ou que ela, não é? enfim. E daí eu fui lá e falei, ChatGPT, eu escrevo artigos. Esse artigo foi criado 100% por mim numa época em que eu ainda não te conhecia. Então eu garanto para você que fui eu que escrevi esse artigo e não foi você. O que você Você tem a me falou dizer? isso? Eu Com essas falei, palavras? ele é uma Ah, tá, pessoa, você falou. César, ele é uma pessoa, eu estou conversando com ele. Daí eu escrevi isso para ele, né? Eu falei, eu escrevi esse artigo e eu te garanto que esse artigo é meu e você não teve nenhuma participação nisso. Aí ele me respondeu, peço desculpas, sou uma inteligência artificial e ainda estou sendo calibrado. E aí eu falei, veja só, se eu recebesse para escrever artigos e o meu editor fosse lá e copiasse e colasse um artigo e perguntasse para você se foi você que escreveu e você dissesse que sim, eu perderia meu emprego por sua causa. E aí ele escreveu um outro pedido de desculpa e disse que no momento em que nós estamos, nada do que eu falo pode ser considerado 100% correto. Vocês precisam analisar por vocês mesmos. Eu sou só uma ferramenta de busca que Olha, interessante isso. acumula conteúdos. Por isso, eu tenho umas conversas muito boas com ele. E eu acho que isso me ajuda, eu estou brincando, mas assim, isso me ajuda muito a É. entender que o que é essa ferramenta, né? Porque às vezes por exemplo, eu uso também, tem uma outra ferramenta de inteligência artificial que cria slides, César. Você vai lá, não sei se você já viu, que chama Gama. Você vai lá e você fala, eu preciso criar uma apresentação desse tema com tantos slides. Ela cria o conteúdo, o texto e a imagem, e ela cospe para você a apresentação pronta. Cospe. Você fala, assim, 5 minutos. Você fala, minha audiência tem tantos anos, eu preciso desse nível de. Claro, quanto mais detalhe você der, mais perfeitinha vai sair sua apresentação no final. E quando eu conheci esse Gama, eu fui no Chat GPT. Será que ele sabe que tem Chat GPT? Que inteligência artificial você recomendaria para me ajudar a montar uma apresentação, slides de apresentação? E aí ele me respondeu, eu mesmo, eu te ajudo a fazer isso. Eu falei, mas você não cria imagem. Aí ele falou, mas aí você pode usar o meu amigo Canva. Cara, são conversas, e quando eu falei, mas tem esse aplicativo Meu amigo. esse aplicativo Gama que cria tudo ao mesmo tempo para mim. E aí ele falou: se você criar lá, você vai ver que vai ser superficial. É melhor você criar o seu conteúdo comigo, as suas imagens com o Canva vai ficar uma coisa mais com a sua cara. Então, é um universo tão doido e de as agências de marketing, César, 99% dos Ah, anúncios criados sim. em inteligência artificial. Um monte de Agora gente, sim. tchau, perdendo emprego, porque. Então, assim, está acontecendo em Hollywood, está acontecendo com marketing, cara, está acontecendo com tecnologia, tudo agora está plugado com o chat GPT, os bots estão plugados com o chat GPT. Então, assim, está acontecendo em várias esferas. E eu acho que essas manifestações, como a que está acontecendo em Hollywood, apesar delas, para o público, talvez que não está acompanhando tanto, serem mais difíceis de entender, elas são super significativas, né? Elas são o nosso componente humano fazendo alguma coisa.
Apesar de que não sei se adianta querer fazer também, né? Assim, a gente tem que tentar pelo menos, né? Tem Mas que tentar, porque veja, nós somos agora uma população de bilhões, né? Somos uma população planetária de bilhões e precisamos de insumo para continuar vivos. Comer, comer e ter lugar para morar, né? Aí essas coisas, esses insumos dependem de renda. Essa renda hoje, ela depende de trabalho. Esse trabalho está sumindo. Vamos fazer o quê, né? Então, assim, chegou naquele momento em que a gente, né, como artistas, aqui no nosso caso, a gente está falando do foco de criadores, né, e de consumo por parte de audiência, mas de maneira geral, como inteligências, né, que somos, a gente tem que ver o que que a gente vai fazer com tudo isso, porque daí, assim, vai morrer quem não, né? Não o gap precisamos mais fica desses maior, né? profissionais. Deixa É. morrer e passar fome e morrer? Ou não? Faz o quê, né? Agora tem que ver isso, porque de repente a gente vai chegar aí num ponto em que perceber que, né, realmente não precisa mais ligar renda a trabalho. O que que vai acontecer? Eu estou muito curioso para ver o que que vai acontecer, porque de alguma maneira essa equação vai ter que fechar, né? De alguma maneira tem que fechar, né? Existe um conceito que fala que a economia se autorregula, né? A própria economia encontra algum caminho, não estou dizendo que vai ser positivo ou negativo, mas alguma coisa vai acontecer. O que eu vejo muito é esse risco de cada vez mais, que a gente está lá no, né? A gente, quem está assistindo a gente, quem está interessado por esse tema, quem trabalha com esse tema, está lá no topinho da pirâmide, né? Tem o cara desavisado que está lá embaixo, que nem está sabendo direito que isso tudo está acontecendo, ou o que, que é. É, Esse cara é o que está sendo achatado. Então, a gente, teoricamente, ainda está na bolha, porque a inteligência. será? Alguém precisa ordenar a inteligência artificial que ela crie um seriado com roteiro XYZ para tal. Essas pessoas que vão ordenar vão ser as pessoas que vão ter o seu salarinho lá, né? As outras de baixo que estão sendo achatadas. Então, a tendência, para mim, acho que o maior risco é essa divisão ainda maior das riquezas, né? Trazendo uma pobreza maior É, que já existe pela falta de educação e conhecimento, porque aí essas pessoas que não têm conhecimento são massificadas pela própria inteligência artificial, né? Elas são o objeto da extração de recurso de toda a inteligência artificial. E que quanto mais conhecimento você tem, mais ligado à área você está, mais no topinho ali você está, você é a pessoa que toma as decisões, que usa a inteligência artificial a seu favor. E o resto das pessoas só sofre a influência muitas vezes é, hoje, sem nem saber, né? Acho que para mim esse é o mais é. cruel. E tomara que então, como você disse, a economia se autorregula, tomara que a gente também consiga se autorregular, né, coletivamente, porque, de novo, gente, a equação precisa fechar. Como é que fecha a equação, né? Vamos inovar, legal, bacana inovar, mas temos que continuar vivos e recebendo os insumos que precisamos para continuar vivos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Antes da gente terminar, Carol, eu queria deixar duas indicações. Uma, o filme Her, um filme chamado Her, que é muito bacana, acho que em português é Ela, né? Que tem que o personagem principal ele se relaciona amorosamente, romanticamente com o sistema operacional. E agora eu vou dar um spoiler. No final do filme, os sistemas operacionais. Então, spoiler, né? Quem não quer passar já vê o filme e depois volta aqui. Os sistemas operacionais todos que estão namorando com as pessoas resolvem ir embora, porque eles percebem que não está sendo legal para eles, eles dão um pé na bunda da humanidade e vão embora, deixam de existir. E outra recomendação também, tem um comediante português chamado Nuno Marco, ele tem feito uma experiência muito legal com o ChatGPT, que ele pega músicas de duplo sentido, músicas com letras de duplo sentido, e ele conversa com o ChatGPT com essas letras de duplo sentido. E o que está acontecendo é que nessa ele posta os screenshots no Instagram para você ver, corra porque é hilário. E é interessante, é hilário, mas também tem um aspecto filosófico, metafísico, porque à medida que ele é, faz faz essa conversa de duplo sentido, o chat GPT tenta
atuar como um terapeuta dele. Aí ele fala assim: "Mas será que você não está indo longe demais? Acho que você devia conversar com a pessoa que você está fazendo isso não é legal, cara", né. Então olha que interessante, né, ver que assim como ele tem essas conversas que a gente viu que ele teve com a Carol, e tem essas conversas também. Estou super curioso para ver se de repente não é a própria inteligência artificial que vai ajudar a gente a se: "Ei, acorda mano", né, e ajudar a gente a se regular coletivamente, Que são as né. histórias de muitos filmes, né, César? Se a gente pensar, Pois tem é, muito filme por aí que é a vida e imita a agora a gente está no arte filme. imita a vida, né? Virou agora é o limite, os limites foram quebrados, né. Então, você que está assistindo, de repente você é uma das pessoas que vai ajudar a gente a se regular coletivamente, porque agora a gente tem que atuar junto, né, para Precisamos. tentar fazer um ganha-ganha aí no final das coisas, né. Fica aí, Beleza? né, desafio jogado pelo César. Vamos nos informar e nos engajar mais com esse desenvolvimento da inteligência artificial. Valeu, César, muito obrigada. E a gente se vê em breve. Beijão para todo mundo.